Bom dia, tudo bom? Hoje é dia 11 de agosto de 2024, domingo, primeiro dia da semana. E é um dia interessante para a gente fazer uma leitura edificante, verificar se essa leitura tem a ver com a nossa vida e fazer as devidas modificações se considerarmos que é necessário. Tudo isso para ter uma vida mais confortável, uma vida cheia de vida, né? E hoje nós estamos com Sol em Leão e Lua crescente em Escorpião. São dois signos fixos, então nós precisamos tomar cuidado com a teimosia, porque até amanhã, por volta de meio-dia, conflitos, desafios estão crescendo, tá? E estamos então, a nossa leitura edificante da Bíblia na linguagem de hoje, um dos livros sagrados à disposição da humanidade. Estamos no Evangelho de João, capítulo 11, que retrata e comenta a ressurreição de Lázaro. O título do nosso encontro de hoje é Jesus é a ressurreição e a vida. E depois vamos fazer uma leitura de um comentário do Emmanuel, o orientador do Chico Xavier, sobre esse tema. E vamos trazer também uma nota de White Eagle, que é um orientador espiritual da esfera crística. Você está pronto? Vamos começar? Mas antes, eu pediria que você desse like, fizesse parte do nosso canal e acionasse o sininho para receber os próximos vídeos. Vamos lá então? Você está pronto? Coloca a mão no seu coração e diga: o Cristo que há em mim saúda o Cristo que há em você. Bom dia. Então vamos lá, Jesus é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 27. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Por isso, muitos judeus vieram visitar Marta e Maria para confortá-las, por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus dará tudo o que o Senhor pedir. Seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, respondeu Marta. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, Emmanuel escreve o seguinte texto acerca desse capítulo. Sobre Jesus lhe diz: teu irmão se levantará. O título da mensagem é Ressuscitará, e ele está no livro Vinha de Luz, capítulo 151. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas
ministros que comentam as torturas do inferno, catafalcos, aqueles estrados, né, onde se coloca o caixão, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, garantiu o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo, sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. Há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de aflições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Lindo, né? E o Iron Eagle, sobre essa passagem, diz o seguinte: quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. O Iron Eagle diz o seguinte, significando que eu sou, ou o espírito no coração do homem, é a centelha divina de luz, é a ressurreição e a vida. O Espírito de Cristo, o poder recriativo e a vida residem em cada um dos filhos de Deus, em cada um de nós, não importa qual o tipo de experiência que você está vivendo. Eu sou o amor dentro de você. Eu sou a vida em seu interior. Eu trago a vida eterna a você. É uma passagem muito bonita porque nos faz lembrar que essa morte, ela pode ser aquela morte simbólica, representando aqueles momentos em que a gente é um morto-vivo, né? A gente perdeu a esperança de tudo, a gente não quer viver, a gente não tem confiança em nada e a gente é mais um morto-vivo. Então, nesses momentos, há possibilidade sim de haver um renascimento. E para que a gente tenha o renascimento, nós precisamos nos conectar com o Cristo que existe dentro do nosso coração. Essa centelha divina, essa luz divina que existe dentro de nós e que nos dá esperança e força para continuar vivendo.
tá? E é muito interessante essa questão da morte, porque ontem eu fui assistir o musical Clara Nunes, que é um musical belíssimo. Eu convido a todos a assistirem. E é um musical em que eles entrelaçam, né, os orixás com a vida de Clara Nunes, e no final, para comentar sobre a morte dela, há uma conversa muito interessante entre a Clara Nunes e Nanã Boroquê, um orixá africano. E Nanã fala para ela, não tenha medo, estava chegando o momento da passagem dela. E Jesus fala para ela, não tenha medo, você é muito grande e o seu local é na memória das pessoas. Então é isso, né, gente? Por que comentei isso? Porque traz esse sentido de morte, esse fato, ninguém escapa dele, mas sem essa conotação negativa, sem essa conotação horrível, sem essa conotação de inferno, de diabo, que a gente ouve nas religiões, pelo amor de Deus, né? E será que a gente não pode ver a morte física, de outra forma? Ela tem que ser revestida com esse manto escuro, sabe? Com muita tristeza. Eu me lembro de uma orientadora espiritual, Dona Marta, que ela falava assim, quando eu morrer eu não quero ver ninguém de preto, eu não quero nem urubu perto de mim. Eu não quero nenhum urubu perto de mim, eu não quero ninguém vestido de preto. Olha que legal, né? Mostrando pra gente que a morte é mais uma etapa da vida, né? E que quando a gente carrega o Cristo realmente no coração, a gente tem vida enquanto vivo no plano físico e a gente tem vida após a morte, né? Após a morte física. Então, vamos ter esperança, né? Porque, como diz aqui o Emmanuel, aquele mais duro, né? Aquela pessoa mais dura, aquela pessoa mais, nos nossos olhos, criminosos, eles têm também o seu momento de renascimento, que assim seja. Que esse renascimento esteja na nossa vida em todo momento, que a gente todo dia possa levantar, agradecer a Deus pela experiência, firmar a vontade de realmente, firmar a vontade e o propósito de realmente renascer naquele dia. Uma ótima semana para todos nós e até mais.